saber se é verdade ou mentira o que nós pregamos se você vir aqui e obedecer. Por isso eu sempre digo que se você vir e obedecer e a sua vida não mudar, eu como a Bíblia, eu rasgo a Bíblia e vou servir o diabo, é isso mesmo. Porque a minha inteligência se recusa a aceitar, crer numa palavra que fica só no papel. Ora, se está escrito, tem que se cumprir. E Deus está lhe buscando, lhe chamando para mudar a sua história. Não é para você mudar de religião, não. De placa de igreja, não. O nosso Deus é muito maior que placa de igreja, que religião. O nosso Deus quer que você mude de vida, de história, de condição. E para isso, só depende de uma atitude sua. Deus nunca vai fazer o que você tem que fazer. O vir, o se tornar para Ele, o buscar esse Deus é contigo. Fazendo a sua parte, Ele fará a dele. Que Deus abençoe, essa segunda-feira. E mais uma vez nós estamos aqui iniciando o dia, lhe convidando para uma oração, lhe convidando para uma prece, para iniciar o dia considerando Deus. Prepara aí um copo com água, eu tenho aqui a minha caneca com água. Nós vamos consagrar essa água, ela vai servir como um ponto de contato. Deixa aí o seu nome, o nome de um familiar aqui no nosso canal. Vamos juntos unir a nossa fé. Sempre estamos nesse horário priorizando Deus, apresentando os nossos primeiros pensamentos, as nossas primeiras palavras a Deus. E com certeza Ele vai tomar a frente na sua vida, vai lhe guiar, vai lhe instruir, Ele vai lhe orientar. Vamos falar com Deus? Se possível, feche os olhos. Meu Pai, meu Deus, em o nome do Senhor Jesus, é nesse nome que nós cremos, que nós confiamos, meu Pai. E é nesse nome que nós estamos te suplicando, porque sabemos que o Senhor é o único que pode colocar um fim na dor, na aflição, na angústia, na doença, na enfermidade. O Senhor é o único que pode colocar um ponto final nas lágrimas que essa pessoa vem derramando, meu Pai. O Senhor é quem pode agora, nesse momento, colocar um basta nesse vício, um basta na miséria, na doença, nas brigas familiares, nessa depressão, opressão, seja lá qual for o problema que essa pessoa esteja ou estiver enfrentando. O Senhor agora, assim como a minha voz chega até essa pessoa, o Senhor pode fazer chegar a tua luz que dissipa as trevas. O Senhor pode fazer chegar o teu poder que transforma, que regenera. Ó meu Deus, amarra agora os principados, potestades, amarra agora o inferno, frustra os planos do diabo, meu Deus, e faça resplandecer essa luz, de maneira que essas pessoas sejam abençoadas, que este dia seja uma bênção, que essa semana seja de portas abertas, seja de respostas, seja de renovação, seja de milagres, que seja uma semana bendita, abençoada, meu Deus, em todos os aspectos, pois eu entrego todas essas pessoas nas tuas mãos. Abençoa esse país, meu Pai, toma frente, meu Deus, para nos abençoar. Abençoa os fiéis da sua casa, aqueles que vêm semeando na tua obra, no teu altar, que eles possam colher a 100, a 60, 30 por um, pois nós entregamos tudo e a todos nas tuas mãos. Que essa água seja uma bênção, que ao beber da água que essa pessoa seja fortalecida, que ela seja curada, liberta, transformada. Meu Deus, abençoa os inscritos no canal, abençoa todos que têm o nome incluído aqui na oração, pois nós colocamos a nossa vida nas tuas mãos. E você que crê, diga: eu estou abençoado em nome de Jesus. Amém. Amém? Beba da água crendo no poder divino. Amém. Que a bênção de Deus esteja em você e com você. Logo mais às 7:30 da noite nós temos aqui aquele culto que é para você prosperar
e receber de Deus sabedoria para empreender, para comprar, para vender, para negociar. 19h30 aqui na Avenida Amazonas, 1744, está aqui a igreja Hospital da Alma, aqui em Belo Horizonte. Se você mora geograficamente longe, não dá para vir, aí você vai participar através aqui do canal no YouTube. Você faz aí da sua casa uma extensão da igreja e com certeza o poder que prospera vai chegar até você. Se você puder ficar mais um pouco, mal não vai fazer não, só vai fazer bem, porque eu vou deixar uma sugestão aqui de palavra, de pregação, para te enriquecer espiritualmente. Quando você está forte espiritualmente, você ganha imunidade contra o mal. Quando você está fraco, aí qualquer ventinho acaba te derrubando. Que Deus abençoe essa segunda-feira. Bom dia. Eu quero que você se desligue de tudo e de todos, para que você, não desviando o seu pensamento, não desviando a sua atenção, você consiga realmente entender qual é a proposta do Senhor Jesus para o evangélico de hoje. Quando nós falamos do livro aos Hebreus, alguns sempre dizem que Paulo escreveu, essa epístola aos Hebreus, e não foi Paulo. Até hoje o autor aos Hebreus ele é desconhecido, mas acredita-se que esse livro aos Hebreus ele foi escrito justamente para fortalecer os judeus que se converteram ao cristianismo na época de Jesus. Os judeus que se converteram ao evangelho de Jesus, na época de Jesus, eles enfrentaram situações que nós, de repente, não suportaríamos. Porque você imagina que o Senhor Jesus, ele chega há 2000 anos atrás e desconstrói a religião, principalmente judaica, para apresentar o evangelho que Jesus imaginaria que fôssemos seguir. Hoje nós temos o evangélico que não segue, na sua maioria, a gente não pode generalizar, mas na sua maioria não segue o evangelho de Jesus. Nós temos o evangélico da religião evangélica, que não é do evangelho de Jesus. Parece redundância, mas quem são os evangélicos da religião evangélica e não são do evangelho de Jesus? São simplesmente aqueles que se adaptaram ao farisaísmo, se adaptaram a alguns costumes que Jesus já tinha cancelado, que Jesus já tinha reprovado. E aí nós encontramos um evangélico da religião evangélica, que não é do evangelho de Jesus, que quem olha para esse evangélico não consegue crer ou querer conhecer o Senhor Jesus do verdadeiro evangelho. Eu não sei se eu estou confundindo a sua cabeça ou fazendo você entender que existe o evangélico da religião evangélica, que não tem nada a ver com o evangelho de Jesus. E aí você vai entender mais, porque Jesus ele chega e ele leva os judeus a se libertarem de todas as leis que eles estavam se apoiando durante anos e mais anos. Jesus chega e diz para eles que não precisa mais guardar o sábado. Jesus chega e diz para eles que Jesus é o fim da lei de Moisés, que não precisa mais eles seguirem a lei de Moisés, porque agora Jesus é o fim. E eles tinham um templo para adorar a Deus, e aí Jesus diz que agora não precisa mais de templo construído por mãos humanas, que agora o templo é o homem, que o Espírito de Deus vai habitar dentro dele. Jesus, ele diz que não precisa mais fazer sacrifícios de animais para ter o perdão dos seus pecados, porque Jesus era o próprio sacrifício para perdoar os nossos pecados. Então isso, na época, era uma ameaça
a religião judaica. Isso, na época, caiu como uma bomba sobre eles, e os cristãos, os judeus que se converteram a Jesus, eles eram expulsos de casa. Os cristãos, os judeus que se converteram a Jesus, eles perdiam a herança da família simplesmente porque eles deixaram o judaísmo para seguir o evangelho de Jesus. Eles pagavam com a própria vida. Você já conhece cristãos que eram queimados de vivos, cristãos que eram jogados para os leões e serviam como diversão para os romanos na época. Cristãos que realmente, porque assumiram a sua fé em Jesus, porque assumiram o evangelho de Jesus, eles passaram por situações que muitos de nós não suportaríamos. Hoje é fácil crer em Jesus, ou mais fácil crer em Jesus, porque nós temos um livro de Jesus para cá de mais de 2000 anos. Na época que Jesus ele estabelece o verdadeiro evangelho, foi uma afronta, foi uma ameaça aos judeus da época. E aí, depois de 67 anos de Jesus, o livro aos Hebreus foi escrito mais ou menos 67 anos após a vinda de Jesus. Então, ele foi escrito justamente para fortalecer os cristãos judeus que tinham se convertido ao verdadeiro evangelho, mas que agora, por conta das perseguições, por conta das ameaças, por conta das dificuldades, eles estavam apostatando da fé. Eles estavam começando a migrar, começando a voltar para suas práticas religiosas de antigamente. Eles estavam voltando a praticar as coisas que eles praticavam antes de se converter a Jesus. E aí que eu quero que você apele para a sua capacidade de raciocínio. O verdadeiro evangelho de Jesus, que não é a religião evangélica, nunca engessou, nunca aprisionou, nunca prendeu, mas o verdadeiro evangelho de Jesus, ele nos deixa livre, principalmente para raciocinar, para pensar. Ele nos deixa livre para vivermos um evangelho sem peso, para vivermos um cristianismo sem carga, sem nenhum peso de culpa. E aí nós encontramos um evangélico da religião evangélica hoje, que ele só sabe apedrejar, principalmente o próprio evangélico. Ele só sabe julgar, principalmente o próprio evangélico. Nós encontramos um evangélico da religião evangélica que não tem nada a ver com o evangelho de Jesus, no que diz respeito a amar o seu próximo, no que diz respeito a servir o seu próximo, como Jesus ensinou no verdadeiro evangelho. Nós encontramos um evangélico da religião evangélica que só cuida do seu umbigo, que só quer para si, que só quer receber, que é egoísta, que é egocêntrico, que na sua maioria ele quer cuidar só do seu umbigo e os outros que se dane. É simplesmente essa a palavra que o evangélico da religião evangélica tem, e que não tem nada a ver com o evangelho de Jesus. Que se você pegar o livro, por exemplo, de Atos dos Apóstolos, você vai ver como que os evangélicos da época viviam o evangelho de Jesus, que era tirar o peso do outro e não colocar mais peso, era ajudando o outro. A Bíblia diz que entre os convertidos não tinha nenhum necessitado, porque quando se descobria que tinha alguém necessitado, então estendia-se a mão para esse necessitado. Não havia egoísmo, não havia avareza, não havia aquela pessoa que queria ser mais do que a outra, que queria parecer mais do que a outra. Mas esse evangelho, que é o verdadeiro, ele infelizmente está sumindo, está se distanciando aos poucos, porque as pessoas elas estão vivendo a religião evangélica e não o evangelho de Jesus. E aí,
eu faço uma pergunta. Quem olha para você hoje, para mim hoje, ela vê que tipo de Jesus em nós? Quem olha para a gente consegue ler em nós que tipo de Jesus? Porque de 100 pessoas, uma lê a Bíblia e 99 lê o evangélico. Lê aquele que se diz evangélico. E a vontade de Jesus, quando trouxe o cristianismo, trouxe o verdadeiro evangelho, era que quem olhasse para a gente e entendesse, tivesse paixão, desejo, vontade, gana, para conhecer o dono desse evangelho que é Jesus. A vontade de Jesus, quando trouxe o evangelho, era que terceiros, olhando para a gente, despertasse nesses terceiros o desejo de encontrar, de conhecer o dono desse evangelho que nos transformou, que nos salvou, que nos mudou, que nos transformou por completo. Mas aí quem convive com a gente, quem olha para a gente, consegue ler em nós que tipo de Jesus. Não quer dizer que você tem que ser um fanático, um bitolado, saindo 24 horas falando de Jesus, falando da palavra de Jesus, porque há quem fala, mas não está mostrando Jesus. E aí, eu vou só entrar nessa questão de novo do evangélico, da religião evangélica, que não é do evangelho de Jesus, que ele sabe muito julgar, ele sabe muito apedrejar, ele tem uma facilidade imensa de atirar pedras no pecado dos outros, só porque o pecado dos outros é diferente do pecado que ele comete. Só porque o pecado do outro é diferente do pecado dele. Então ele apedreja o pecador evangélico, ele apedreja as pessoas, ele nas redes sociais ele tem uma facilidade para ser o juiz dos outros, mas ele não consegue olhar para si. Ele não consegue lembrar daquele versículo que o próprio Deus ele disse que você quer tirar o cisco do olho dos outros quando tem uma trave no seu olho, quando tem uma trave no nosso olho. E aí, os cristãos convertidos, quando encontravam alguém caído, quando encontravam alguém no pecado, quando encontravam alguém machucado, alguém sofrendo, gemendo, ao invés deles apedrejarem, o que eles faziam? Eles acolhiam. E quando não conseguia acolher, eles pelo menos não apedrejavam. E aí nós estamos hoje vendo uma multidão crescendo na religião evangélica, mas diminuindo no evangelho. Então o Brasil hoje é um dos países com maior número de evangélicos que não fazem nenhuma diferença no país, porque não vivem o evangelho de Jesus, porque não são o evangelho do Senhor Jesus. E aí nós temos um número expressivo de evangélicos que não mostram Jesus, que não revelam Jesus. Aí o livro aos Hebreus era exatamente o fundamento, o objetivo do livro aos Hebreus foi com que cuidasse da fé dos cristãos, dos que tinham se convertido, daqueles que tinham tido uma experiência com Deus, mas devido à situação ou devido ao misticismo, eles estavam voltando aos velhos costumes, eles estavam voltando às suas tradições religiosas, tradições que foram quebradas por Jesus e que às vezes nós não conseguimos entender hoje. Jesus, ele deixou tão claro que ele é o único caminho, que ele é a única vida, que ele é a única salvação, não tem outro. E o livro aos Hebreus começa dizendo que Jesus é superior aos anjos. Jesus, ele é superior aos anjos, ele tem superioridade.
mais ou menos do capítulo 1 ao capítulo 4, vai falar, vai mostrar, vai entender que porque Jesus é superior aos anjos, então eu não preciso de intercessor. Eu não preciso que alguém interceda. Eu não preciso que alguém peça ao anjo tal, Beltrano, fulano por mim. Eu vou direto a Jesus. Eu vou falar com quem resolve. Eu vou buscar quem resolve. Eu vou me entregar a quem resolve. E aí Jesus, ele desconstrói a religiosidade da época. E isso feriu muitos judeus, muitos na época, ao ponto de chamarem Jesus de endemoniado, ao ponto de falarem que Jesus tinha demônio, ao ponto de crucificarem Jesus, ao ponto de matarem Jesus. Mas tudo, claro, com o plano e a permissão de Deus e o plano de Deus para nos salvar. Aí se a gente vai lá no livro de Hebreus, capítulo 11, tem um capítulo todinho que fala da fé, começando desde Abel, falando de Abel, e vai até Jesus. Ele descreve que sem fé é impossível agradar a Deus. No capítulo 11 ele fala que sem a fé ninguém consegue agradar a Deus. Então, naturalmente que a fé é essencial, é a principal para nos levar a Deus, para nos conduzir ao reino de Deus, para nos conduzir à salvação. Mas no último capítulo de Hebreus, no capítulo 13, porque o livro todo ele vai falar da desconstrução da religiosidade, o livro todo ele vai falar dos costumes da religiosidade que foram quebrados em Jesus, que foram banidos em Jesus. E no capítulo 13, ele começa o capítulo 13 aos Hebreus dizendo o seguinte: seja constante o amor fraternal. Eu penso e acredito que aqui está o grande segredo da salvação. Ele está dizendo, seja constante o amor fraternal. O que é o amor fraternal? É o amor com o seu próximo. É o amor com o seu irmão. É o amor com o próximo que você nem conhece, que você nem sabe quem é, como aquele bom samaritano fez o que o levita não fez, fez o que o sacerdote não fez quando encontrou um próximo, um irmão machucado, ferido no caminho. Ele cuida das feridas, ele coloca no seu cavalo, leva até a hospedaria, paga a hospedaria. Ele mostrou amor para com o seu próximo. Ele mostrou que mais do que fazer é você ser para Deus. E aí, a gente vai ter algumas decepções. Preste atenção, nós vamos ter algumas decepções quando a gente chegar no céu. Nós vamos procurar alguns lá no céu, que a gente pensava assim, esse está salvo, porque ele faz pra caramba coisas para Deus, mas ele não tinha amor pelo próximo. Ele era uma pedra com o seu próximo. Ele era uma pedra com o seu irmão. É aquele que fazia as obras de Deus, mas não amava o seu irmão, o seu próximo, não amava principalmente aquele que o apedrejava, aquele que o escarnecia, que a Bíblia diz que quando você ama o seu inimigo, você ajunta brasas vivas na sua cabeça. Nós vamos ter algumas decepções de pessoas que às vezes, por ser o evangélico da religião evangélica, ela faz para Jesus, mas com respeito ao seu próximo, ela não tem a misericórdia, ela não tem a paciência, ela não tem a compaixão, ela não tem o amor que Jesus, do verdadeiro evangelho, gostaria que ela tivesse. Aí nós estamos vendo pessoas com tempo de igreja, mas que estão
se tornando pessoas piores a cada dia. Pessoas amarguradas, pessoas magoadas, pessoas ressentidas, pessoas vingativas, pessoas que amam a Deus, mas odeiam o seu irmão. Amam a Deus, mas odeiam o seu próximo. Ainda em Hebreus 13, ele diz: seja constante o amor fraternal, não negligencieis a hospitalidade, pois alguns, praticando-a sem o saber, acolheram anjos, ou seja, pessoas que eram do próprio Deus. Lembrai-vos dos encarcerados, como se presos com eles, ou seja, eu tenho que sentir a dor dele. Eu não tenho que julgar o encarcerado. Eu não tenho que apedrejar o encarcerado. Eu não tenho que falar bem feito. Que ele fez ou deixou de fazer, que o levou para essa prisão, foi bem feito. Eu não posso fazer isso se eu vivo o evangelho, não da religião evangélica, mas do evangelho de Jesus. Eu tenho que me colocar no lugar do encarcerado, dos que sofrem maus tratos, como se, com efeito, vós mesmos, em pessoa, fosseis os maltratados. Então, qual é o verdadeiro evangelho? Sou eu me colocar no local, no lugar, no corpo, na pele daquele que hoje está sofrendo, daquele que hoje está gemendo, ou daquele que estão apedrejando. Ao invés de eu ser mais um evangélico a apedrejar, eu me coloco no lugar daquela pessoa que está sendo apedrejada. E aí eu vou ter misericórdia, compaixão, eu vou orar por ela. Eu vou fazer por ela o que eu gostaria que alguém fizesse por mim. Eu vou estender a mão para o meu próximo como se eu estivesse no lugar desse próximo e quisesse que alguém também estendesse a mão para mim. Mas aí a gente, se autoanalisando, será que nós estamos vivendo o verdadeiro evangelho? Será que nós estamos tendo esse amor fraternal? Ou isso já acabou faz muito tempo? Ou isso já não existe mais em nós? Aí você vê que no livro de 1 João 4, versículo 20, mas falando do livro de Hebreus, ele termina o livro falando do amor fraternal. Ele termina o capítulo 13 falando que isso é o mais importante. Ele está querendo dizer, o autor aos Hebreus está querendo dizer o seguinte: você pode até não lembrar dos heróis da fé, você pode não lembrar da desconstrução que Jesus fez na religiosidade, você pode até não lembrar de tudo que está na Bíblia, ou de tudo que está ali no livro de Hebreus, mas lembra de uma coisa: mantenha o amor fraternal, que é isso aí que vai te salvar. Mantenha a misericórdia, mantenha esse amor de cristão verdadeiro, que é isso aí que vai te salvar, é isso aí que vai levar você à eternidade, porque tudo aqui passa. Nós estamos vivos agora, nesse momento, nós não sabemos até quando, a qualquer minuto, a qualquer momento nós podemos morrer. E a nossa alma vai para onde? Porque esse corpo vai para o cemitério, esse corpo volta ao pó. Eu que estou aqui dentro desse corpo, senão você não ia me enxergar, ou eu vou para o reino de Deus, ou eu vou para o inferno. Vai depender do que está aqui dentro. Não é depender, pessoal, do que eu faço ou deixo de fazer. Não é depender se as minhas obras são vistas pelos homens, são vistas pelas pessoas ou por Deus, mas vai depender da nossa intenção, vai depender do nosso coração, vai depender da nossa comunhão com Deus. Porque ninguém consegue julgar ou conhecer o que está dentro da gente. Você vê Davi, o homem chamado segundo o coração de Deus, parece que é uma discrepância extraordinária, porque o homem chamado segundo o coração de Deus, esse homem cometeu o adultério, mandou matar o marido da mulher, e ainda foi considerado segundo o coração de Deus. Mas
ninguém pôde ou pode julgá-lo pelo que ele fez, porque ele escorregou na casca da banana naquele dia e formular um caráter para Davi como se ele fosse o lobo mau a vida toda, como se ele fosse um endemoniado a sua vida inteira. Mas Deus viu e conhece o coração dele e de cada um de nós. Aí a gente vai para Paulo, e Paulo diz assim: eu há 14 anos fui arrebatado, se no corpo não sei, em espírito não sei, mas eu fui levado ao terceiro céu e vi coisas inefáveis. Eu vi coisas magníficas, extraordinárias lá, que não dá para descrever, que não dá para falar. Eu vi e ouvi coisas maravilhosas que homem nenhum conseguiria entender. E eu volto do terceiro céu com um espinho na carne, que é o mensageiro de Satanás, e quero dizer que me alegro nas injúrias, me alegro nas calúnias, me alegro nisso, me alegro naquilo. Então Paulo viu o que viu, e ele poderia vir vislumbrado com tudo o que ele viu, ele poderia se exoberbecer e contar maravilhas, mesmo com espinho na carne. Ele podia falar de coisas extraordinárias, mesmo com espinho na carne. Mas ele disse: Deus me colocou um mensageiro de Satanás para me esbofetear, a fim de que eu não me exorbecesse. E Paulo não dá ênfase às maravilhas que ele viu no terceiro céu, mas ele dá ênfase, sabe ao quê? Ao espinho da carne. Ele podia falar o seguinte: eu acabei de chegar do terceiro céu, eu vi coisas magníficas, extraordinárias, etc, 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 e jamais revelar o espinho na carne, jamais revelar a sua fraqueza, jamais revelar o mensageiro de Satanás, que ninguém sabe o que é, se é um pecado ou não, se era uma doença ou não, se era uma enfermidade ou não. Uma coisa nós sabemos: se era pecado ou não, se era uma doença ou não, ele, com aquele espinho, não o impediu de continuar servindo a Deus. Uma coisa eu sei: aquele espinho não fez Paulo parar a sua jornada. Aquele espinho na carne não fez Paulo desistir de continuar servindo e de continuar levando a palavra de Deus. Então, se há um espinho na tua carne, isso não é motivo para você parar. Se há um espinho na tua carne, se há um mensageiro de Satanás, você não pode parar de servir, de buscar, de honrar a Deus, por conta de quem quer que seja um espinho, seja um mensageiro de Satanás ou não, porque isso não o impediu. Aí 1 João 4:20, para finalizar, diz assim: se alguém disser amo a Deus e odiar a seu irmão, o que a Bíblia diz? É mentiroso. Pois aquele que não ama a seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Então eu sou um cristão, eu sou um evangélico, mas eu odeio o meu irmão, então eu não amo a Deus. Se eu falar que amo a Deus, mas eu tenho ódio por alguém, ódio em alguém ou por alguém, eu sou mentiroso. Porque a Bíblia diz que se eu não consigo amar quem eu vejo, eu não vou amar quem eu não consigo ver. Aí você vai dizer assim: mas eu odeio quem eu vejo, porque esse que eu vejo me fez mal. E amo a Deus que eu não vejo, porque Deus não me fez mal. Você quer mudar a ordem dos fatores e não dá com essa explicação. Não tem como mudar com essa explicação. Porque se o irmão que você odeia lhe fez mal, ele fez mal não pela índole dele, não porque ele é mau caráter, mas porque ele foi usado por um espírito, e a sua guerra não é contra sangue, nem contra carne, a sua guerra é contra principados, potestades, contra as forças do mal, e não contra o seu irmão, não contra fulano, beltrano, cicrano. E aí eu quero que você mais uma vez volte a pensar no livro de Hebreus capítulo 13 do amor fraternal. Se você
não conseguir se entregar 100% a Jesus, se você não se entregar 100% a Ele, você não vai conseguir amar o seu próximo. Você não vai conseguir amar nem a si mesmo. E quando que eu me entrego 100% a Jesus? Quando eu decido abandonar os sofismas, abandonar a religiosidade, abandonar os costumes antigos, abandonar o pecado, abandonar os maus olhos, abandonar tudo que não presta, para seguir e servir Jesus. Mas, ô bispo, eu estou no pecado. Mas se você abandonar o pecado hoje e se arrepender, Jesus te perdoa. Tamanha misericórdia. Se você hoje decidir voltar para os braços dele, você que um dia já esteve e se afastou dele, ele te recebe de braços abertos. E aí, quantos evangélicos da religião evangélica, que não são do verdadeiro evangelho, que a gente tem que estar toda hora lembrando ele, que ele tem que ser fiel no dízimo, que ele tem que honrar a Deus, que ele tem que fazer votos. Mas aquele que é e que vive o verdadeiro evangelho, tem prazer de viver a fidelidade, tem prazer de vir para o altar, porque ele sabe que é do altar que sai o seu socorro, é do altar que vem o seu socorro, e ele tem vida com o altar, ele tem vida com Deus. Se o evangélico tem dificuldade até de devolver o dízimo, que é bíblico, que é para Deus, que é para ser usado na obra de Deus, quem dirá estender a mão para o próximo? Sim ou não? Fique em pé no seu lugar, por favor. Quem você quer ser? O evangélico da religião evangélica? Ou você quer ser o evangélico do Evangelho de Jesus? Que vive, que age, que anda, que pensa, que faz, como se fosse Jesus hoje. O que Jesus faria no seu lugar? Com respeito, você que é pai e o seu filho pisou na bola, te decepcionou. O que Jesus faria com respeito ao seu filho? Condenaria ou amaria? O que Jesus faria no teu lugar? Com aquele que hoje lhe apedrejou, com aquele que hoje escarneceu, criticou. Jesus revidaria? Apontaria também os erros dele? Ou Jesus estenderia a mão? Porque parece que fazer isso é ser bobo. Sim ou não? Parece que é ser bobo. Parece que é ser idiota. Se ele fez, ele vai receber. A gente quer pagar com a mesma moeda. Mas isso está fazendo da gente só um evangélico, da religião evangélica, não do evangelho de Jesus. E o bobo, o que se faz de bobo, amanhã vai estar no céu, amanhã vai estar salvo. E o que de repente se julga tão esperto, pode ser que ficou na igreja a vida inteira e perdeu a salvação. Perdeu a alma. Estuda o livro de Hebreus essa semana. Vai lendo aos poucos. Pede a Deus, me dá direção. No capítulo 12, 14, ele diz: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. É difícil, né? Mas é difícil. A nossa carne treme. A nossa carne grita para a gente pagar com a mesma moeda. Mas a Bíblia diz: segui a paz com todos e a santificação,
sem a qual ninguém verá o Senhor. Hoje as pessoas estão trocando a eternidade por um bocado de dinheiro em cima de uma mentira criada. Hoje as pessoas estão se matando, morrendo, matando, por conta do egoísmo, por conta do ego, do orgulho. E o verdadeiro evangelho está sumindo. Aí nós temos evangélico da religião evangélica, que também vive o evangelho. E nós temos pessoas que não são da religião evangélica, vivendo o evangelho. Pessoas que nem são da religião evangélica, mas vivem o evangelho de Jesus. São bem diferentes do evangélico, da religião evangélica.